proximidade entre o feminino e a natureza se pontua ao longo da história. O Consciência Limpa destaca o trabalho de 3 ambientalistas que compartilharam com a gente um pouco da paixão e da militância para aproximar a sociedade a modos e ações mais sustentáveis. Essencial para garantir o desenvolvimento sustentável, a atividade de educação ambiental tem como objetivo nos conscientizar sobre os impactos causados ao meio ambiente decorrentes de atividades humanas. Vamos conhecer o trabalho de educação ambiental realizado pela Jamile Souza, a Jam. Comecei porque minha mãe, né, que foi uma mulher super que me incentivou muito a entrar na faculdade, tá? Então, na verdade, eu não queria fazer biologia na época porque eu tinha outra visão completamente diferente. Mas assim, com um semestre eu lembro que eu me descobri, eu falei, eu acho que é isso mesmo, assim. Mas eu acho que essa vontade de trabalhar com o meio ambiente, de estar sempre perto, né, da floresta, dos bichos, surgiu bem antes, porque desde pequena, desde criança, meus pais sempre me levaram muito em rio, sempre gostaram muito de assistir programas com animais, com plantas, e eu acho que aquilo foi me envolvendo também. Então, quando eu entrei na faculdade, já tinha essa vivência com a área um pouco, e aí eu pude entender, né, da parte mais teórica e tal, e aí foi quando eu descobri que realmente eu estaria onde eu deveria estar, né? Eu fui fazer um voluntariado num programa de educação ambiental, né? Lá em Alta Floresta, que foi a cidade que eu cresci. Eu sou paranaense, mas eu me considero mato-grossense, porque desde os 3 anos eu sou de lá, né? E aí eu lembro que nesse programa de educação ambiental eu tive contato com crianças e com atividades que levavam as crianças para trilhas e ensinavam sobre a floresta na floresta. E isso me encantou profundamente, assim. E aí, quando eu vim para Manaus fazer mestrado em ciências florestais e ambientais, eu tive a chance de trabalhar com um laboratório de psicologia e educação ambiental. E aí eu voltei a trabalhar com educação ambiental e até agora continua sendo uma área que eu gosto muito de atuar e que eu pretendo seguir, assim, até. Eu coordeno o programa de educação ambiental da Associação Amigos do Peixe-Boi, que é a AMPA, né, que é uma ONG que tem trabalhado junto com o Laboratório de Mamíferos Aquáticos do INPA em prol da conservação e a proteção do peixe-boi da Amazônia e os mamíferos aquáticos em geral. Então, a minha função, nesse caso, é trabalhar a educação ambiental não só com crianças, né, de Manaus, com escolas e professores, mas também atuar nas comunidades ribeirinhas e em áreas que são áreas de soltura do peixe-boi. A gente tem um programa de reintrodução de peixe-boi e aí a gente faz trabalhos com os professores, com as crianças e tenta envolver o máximo a comunidade para que não seja um trabalho pontual exclusivamente científico, né? Só do ponto de vista dos pesquisadores, enfim. E a comunidade se envolve muito, então eu acho que o programa de educação ambiental ele tem esse papel de envolver as comunidades, estimular, né, as pessoas a entenderem um pouco mais sobre essas espécies e atuarem junto, né, com a pesquisa, enfim. A gente também tem trabalhado no desenvolvimento de material didático, envolvimento de outros setores, de artistas locais. A gente já teve experiências de artistas manauaras mesmo, de atuarem junto e desenvolverem materiais. As próprias crianças, recentemente a gente lançou uma cartilha sobre o boto vermelho, que foi ilustrada por crianças, especialmente por meninas. Então, isso é uma coisa que tem motivado muito eu continuar nessa área e tem feito o nosso programa realmente ter resultados melhores, assim, em relação à proteção dessas espécies, né? Tem sido muito difícil, assim, desenvolver educação ambiental na Amazônia, nesses municípios que eu tenho ido, porque a gente já tem condições nossas da região amazônica que já limitam a nossa atividade. Por exemplo, às vezes você marca uma atividade no bosque e aí chove, né? Porque a gente mora numa região tropical e aí às vezes você não está preparado para aquela condição. Então a gente tem que ou cancelar a atividade ou ir na raça e tentar desenvolver e aproveitar essa característica local. Então é um pouco disso assim, que tenho vivido.
Agora, com todo esse ataque, né, à ciência, à pesquisa, aos institutos como esse que eu tenho trabalhado, tem ficado mais difícil ainda, porque já tinha pouco recurso para mandar os poucos profissionais que tinham ali disponíveis. Então, cortando pouco recurso, tem que ficar mais difícil ainda a gente sensibilizar outras pessoas, porque é isso, a logística é difícil, custa, você tem que manter, né, as pessoas nos locais que elas vão, então isso tem sido muito complicado. O fato de eu ser mulher não necessariamente me diz que a educação é melhor ou é pior. Mas eu vejo que o fato de ser mulher, né, a gente tem que realmente caminhar um pouco mais para poder equilibrar ali pelo menos o nível de voz. Às vezes você chega numa comunidade e conversa com alguns homens, né, locais, alguns comunitários, e em geral eles não ficam meio com receio de conversar, tem aquela coisa de conversar mais com os homens, de direcionar mais os assuntos com os homens, e isso acaba atrasando um pouco, assim, e não é só os homens, né? Algumas mulheres também têm dificuldade de entender que uma outra mulher está fazendo uma atividade em prol da comunidade e que sim, conversa com os homens também de igual para igual. Então, tem essa barreirinha, assim, que somada às outras dificuldades, a gente tem que lutar um pouco mais, a gente tem que ocupar um pouco mais. Mas eu gosto muito do fato de ser mulher, de poder trabalhar com outras mulheres, de trabalhar com outras meninas e trocar essa experiência, porque como eu sou mulher, eu posso falar muito mais do meu gênero do que não sendo uma mulher. Então, eu acho que é isso, assim, ocupar esses lugares não é só uma urgência, assim, mas é um direito e eu acho que tem feito muito bem, assim, para as mulheres que a gente tem trabalhado, a gente consegue ter um diálogo melhor quando a gente consegue se aproximar. O manejo da floresta visando produção econômica, equilíbrio ecológico e conservação é o objetivo da engenharia florestal. Há 16 anos atuando na área, Maria do Carmo Gomes, a Duca, falou um pouco sobre a sua trajetória e sobre projetos que fomentam o uso de recursos de formas sustentáveis. Eu sou uma compensação ambiental do meu pai, eu falo isso porque ele trabalhou como exploração nos anos 60, né? Então, ele trabalhou com as empresas que coletavam o pau-rosa, que o pau-rosa fornece o linalol, que é o fixador, que era o fixador do Chanel número 5, né? Então, desde aí também, esse histórico também contou para que eu escolhesse a profissão. O meu interesse pela engenharia florestal surgiu quando eu estava na adolescência, né? Eu estava mais ou menos com 16 anos. E na minha escola a gente fazia testes vocacionais e nesses testes assim, a escola disponibilizava palestrantes de várias áreas para dar aulas para a gente. E um desses que foi na minha escola foi um engenheiro florestal que falou um pouco do trabalho, né? Falou dessa história de trabalhar a gestão da floresta, né? O recurso florestal. Quando criança eu era muito fã de Margaret Mead, que foi uma grande botânica da Inglaterra, né? Ela foi até homenageada pela Escola de Samba Beija-Flor, então eu assistia documentários dela e eu queria ser botânica também, né? Isso criança, eu colecionava folhas, assim, pegava no jardim dos outros e colecionava e fazia a minha essicata, eu não sabia nem que era uma essicata, eu fazia minha essicata, né? Secava a folha e colecionava. Aí, na adolescência surgiu mesmo o interesse, né? Muita gente ficou assim, não, mas você quer mesmo essa área? Até o profissional que deu a palestra falou, mas você quer essa área, é uma área difícil, não é tão bem remunerada. Mas aí eu falei, não, eu quero, né? Eu gosto de trabalhar com natureza, é isso que eu quero. Eu morava numa região de mineração, né? No Pará, né? De exploração de bauxita. E lá tinha alguns problemas ambientais, né? Teve um caso de um lago que foi todo poluído com o dejeito da mineração, o Lago Batata. Então tinha muita circulação de engenheiros florestais e biólogos lá fazendo monitoramento ambiental da área, né? Eu represento uma ONG de proteção animal, né?
que trabalha o turismo consciente, que visa, né, na verdade, buscar iniciativas de turismo que usem o animal de forma ética, né? Eu já fui da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e lá tem um programa de monitoramento ambiental participativo chamado ProBuc. E o carro-chefe é o monitoramento de quelônios, né? E o monitoramento de quelônios ele é feito de forma participativa. A gente não pode chegar lá impondo nada, então tudo quando eu falo com a participação da comunidade desde o início, desde o planejamento. Então eu trabalho com isso atualmente, faço as capacitações de moradores de unidades de conservação. A comunidade solicita que a gente vá lá, dê o curso de capacitação, mas na verdade é assim, a gente fala curso de capacitação, mas eles ensinam muito mais a gente do que a gente eles, né? Porque esse projeto ele depende muito do conhecimento tradicional. O morador ele indica a praia que as tartarugas, tracajás e açás desovam, né? A gente faz a retirada dos ovos para colocar numa chocadeira que eles, moradores, vão cuidar, né? E eles ficam cuidando durante 4 meses, né, desses ovos e dos filhotes também. E depois para fazer uma soltura, né, para valorizar esse trabalho deles. Então isso demora mais ou menos uns 6 meses, né? O maior beneficiário tem que ser o morador, né? O ribeirinho, o indígena que mora nessas áreas. Ele é o maior conhecedor desses recursos naturais, de como esses recursos estão, o status de conservação desses recursos. Então a gente tem que aproveitar esse conhecimento e eu gosto muito de projetos que trabalhem com a participação popular. No Rio Negro a gente trabalha na comunidade do Jaraqui, tem moradores participando do projeto, comunidade do Chita, comunidade de Santa Maria, comunidade do Pagodão e dentro do Cuieiras a comunidade Nova Esperança, né? Então a gente tem apoio dessas comunidades e de outras instituições parceiras também, né, que sempre estão ajudando a gente, né? É possível sim fazer conservação com desenvolvimento, sim, é possível, mas todo mundo tem que estar junto, né, nadando para o mesmo lado. O que falta na gente profissional é levar esse conhecimento, né, que é um conhecimento técnico, numa linguagem mais adequada para a população que não é da área. Isso falta muito, então é um desafio que eu acho, né? A gente está conversando com todo mundo em uma linguagem que todos entendem, todos, né, consigam colaborar também. Na área de meio ambiente a gente vem sofrendo mesmo esses ataques, né, contra a ciência, que é uma coisa muito negativa, né? E contra toda a política de meio ambiente, eu vejo, né, no meu olhar mais amplo, assim, e principalmente do governo atual, né? E isso não é legal, não é bom, principalmente porque a gente perde recurso, né, financiamento. As regiões da Amazônia são muito longe, né? Logística é muito cara, então esse ataque à pesquisa e ao meio ambiente, né, as políticas de meio ambiente também prejudicam muito, né, que os projetos cheguem aonde devem chegar, mesmo que é lá na comunidade, lá no meio rural mesmo, lá com essas populações tradicionais, né? Então esse ataque não é bem visto pela maioria dos pesquisadores, dos engenheiros, dos biólogos, né? Mas a nossa esperança está que a comunidade, né, se fortaleça e lute para que esse quadro mude, né? Eu tenho esperança no pessoal local, muito assim, deles se mobilizarem, deles estarem com a gente, porque todos os projetos que eu participo, a participação popular é fundamental para que o projeto dê certo. Quantas pesquisadoras você conhece? Um relatório da editora científica Elsevier mostra que entre 1995 e 2015, as mulheres passaram a assinar a metade dos artigos científicos produzidos aqui no Brasil. Doutora em Ciências pela USP, Daniela Mello conta um pouco da sua trajetória e sobre pesquisa de mamíferos aquáticos. Eu sempre fui fascinada por animais desde criança, né? Sempre quis fazer veterinária. Dizem que toda criança quer ser veterinária um dia. Algumas pessoas viram adultas e outras viram veterinárias mesmo. E
E aí eu comecei a graduação e o meu interesse sempre foi por animal selvagem, conservação. E aí já desde a graduação comecei a ir atrás de estágio, etc. Né? E sempre fui fascinada, sempre quis trabalhar com isso e fui buscando. Na minha época não era uma coisa assim tão convencional, hoje em dia é muito mais comum, mais fácil você acessar isso. Mas é isso, eu sempre fui apaixonada por meio ambiente, animais, conservação. Não podia ser diferente, não poderia trabalhar com outra coisa, na verdade. O projeto que eu coordeno chama Estratégias para o Monitoramento da Saúde de Mamíferos Aquáticos da Amazônia. Esse projeto está dentro do programa de capacitação institucional, eu tenho uma bolsa do CNPq, e ele tem, em princípio, duração de 2 anos, e aí é isso, a gente faz o monitoramento da saúde desses animais, não só isso, mas procura saber quais são as melhores estratégias para monitorar a saúde deles, E a gente tem parceria com instituições outras, além do INPA, o FMG, o Aquário de São Paulo, enfim, existem outros pesquisadores que estão envolvidos nesse projeto também. A minha parte do projeto é voltado para o monitoramento da saúde desses animais, então eu bolei um protocolo de monitoramento e a gente vai ver ao longo do tempo quais exames que devem ser priorizados, tendo em conta o tempo de resultado, a relevância dele em termos de informação, o custo, enfim. E também esse monitoramento é importante nos animais de semicativeiro, que são animais que estão sendo preparados para serem devolvidos à natureza, eles estavam aqui antes, eles ficam um período em semicativeiro e depois eles são soltos. Mas antes desses animais serem soltos, eles têm que passar por uma bateria de exames, enfim, exames físicos, de saúde, para saber se eles podem ser soltos, e como que a gente maximiza a chance de sobrevivência desses animais quando eles voltarem para a natureza. Projetos multidisciplinares, que envolvem desde coisas básicas, assim, do monitoramento diário de peso, medida, até monitoramento de saúde, exames de sangue, radiografias, enfim, o que for necessário. E tem também o monitoramento já com os animais livres, o monitoramento diário desses animais feito por pessoas. Tem trabalhos também que são feitos na comunidade de conscientização, mostrar a importância da presença dos animais nas comunidades. Então, são projetos que envolvem muitas áreas diferentes, e atingem as pessoas também de maneiras diferentes. A maior parte das pessoas que trabalham nessa área, assim, de mamíferos marinhos e tal, mamíferos aquáticos, é mulher. Você vai num congresso e tal, a grande maioria é mulher, por algum motivo que eu não sei se os animais são fofinhos, enfim. Mas, curiosamente, dentro dessa área, quase todos os cargos de chefia são de homens, apesar de ter muito mais mulher trabalhando na área, Então, é difícil porque eu acho que para uma mulher chegar, por exemplo, num cargo de chefia, ela faz tudo que um homem faz e mais umas 10 coisas, sabe? É só assim que ela consegue transpor essa barreira, do machismo mesmo, inclusive entre as mulheres, É bem mais complicado, assim, a gente tem que pedalar, subir muito mais do que um homem para conseguir alguma posição ou algum respeito profissional, É por aí. A gente está atravessando realmente um momento muito difícil para a pesquisa, não tem investimento, não tem investimento nem na ciência, nem em recurso humano, bolsas sendo cortadas, desestímulo, as instituições de pesquisa sendo sucateadas, e é muito claro que, assim, eu fazendo pesquisa há 7 anos atrás era uma coisa, eu fazendo pesquisa hoje em dia é uma coisa completamente diferente. O recurso é muito menor, a gente tem que fazer malabarismos para conseguir tocar um projeto com pouco dinheiro, enfim. E é isso. O Play Consciente de hoje, em homenagem às mulheres, traz uma dica musical.
A música e o vídeo de Biojoias, na interpretação de Karine Aguiar, propõe a não sobreposição do ser humano sobre os demais seres vivos existentes no planeta, bem como a valorização dos que vivem do extrativismo sustentável. Dica para você curtir nesse período de isolamento social. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas é o 5º objetivo da Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mais do que a realização de projetos socioambientais, as mulheres entrevistadas nesse programa inspiram outras mulheres e abrem portas para garantir a participação feminina em todas as áreas da vida pública, política e econômica. Eu sou Patrícia Borges e te espero na próxima sexta-feira com mais um Consciência Limpa. Até lá!